Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo do Marcas e Máquinas em parceria com Notícias Agrícolas. E eu falo direto aqui da Expo Direto 2023 em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. E dá uma olhadinha onde eu estou no estande da Jato. Para trazer novidade, eu já começo com o lançamento, que eu sei que é o que você quer, não é mesmo? E eu estou ao lado do Paulo Bueno, porque a gente tem uma novidade aqui para anunciar, porque tem o sistema Multicontrol, bastante conhecido, um produto consolidado da Jato, mas agora com uma evolução. É para provar para você que a tecnologia está disponível para o pequeno, médio e grande produtor. E agora a telemetria também disponível ao pequeno e médio, uma grande novidade, um grande avanço e uma necessidade do produtor também, né, Paulo? Seja bem-vindo. Correto, a Jato sempre é muito preocupada em disponibilizar para os pequenos e médios produtores as mesmas tecnologias que os grandes produtores têm para usar, né? Então, normalmente a gente lança a tecnologia, quem usa primeiro é o grande produtor e a gente tenta o mais rápido possível deixar disponível e viável para o pequeno também. E nos últimos anos a gente vem trabalhando bastante forte no Multicontrol, que é o sistema que garante que o agricultor possa aplicar o produto na quantidade correta, no lugar correto. Então isso já tem uma grande economia e um aumento de produtividade para otimizar a aplicação dos produtos. O que a gente está trazendo aqui esse ano para a Expo Direto é o lançamento da telemetria para o Multicontrol. Então o pequeno e médio produtor ele vai poder também registrar todas as operações que eles fazem e ao longo dos anos ele vai implementando as melhorias e assim ele vai conseguindo medir o que ele está fazendo, que está dando certo e o que ele está fazendo que não está dando errado. E a gente entende que esse vai ser o próximo passo aí para ele conseguir esse aumento de produtividade e maior ganho de custo também. É a Jato comprovando que a tecnologia está acessível hoje a todos os produtores, né? Seja pequeno, médio ou grande. Correto, e todos esses dados aí, eles são transmitidos através do display Omni 700, através de um Wi-Fi. Então, se o agricultor, por exemplo, tiver o celular, ele pode usar o celular e na área dele tiver cobertura, ele pode usar o celular como roteador e transmitir imediatamente as imagens aí para a nossa plataforma, que é o Ecos. Se ele não tiver cobertura de celular na área dele, quando ele encostar no barracão, onde tiver um ponto que possa puxar o Wi-Fi, ele puxa todas essas informações e através do Ecos ele pode estar acompanhando todas esses trabalhos e informações da operação que ele fez durante a safra. É para facilitar mesmo essa operação, porque tem alguns lugares que ainda não são atendidos da forma como deveria com a internet, então é possível rotear o celular para ter essas informações. Sim, não tem necessidade de ter a cobertura de celular na área. Ele pode estar aplicando e quando ele terminar a aplicação, a hora que se aproximar de um ponto onde puxa a informação, ele descarrega todas as informações e ela vai automaticamente lá para o Ecos. Agora a gente vai ver então o primeiro lançamento que já vem com a telemetria. Vamos dar uma olhada? E agora eu trago para você uma novidade da Jato, que é o Condor 1200, e ele traz uma tecnologia de ponta para melhor pulverização tratorizada e ele vem com a telemetria mesmo também, como a gente estava comentando. Exato, essa região onde está da Expo Direto é característica de ter bastante pequenos e médios produtores. O equipamento mais popular nosso aqui é o Condor 800. Então, como novidade, a gente está trazendo aqui o Condor 1200. Então, o Condor 1200 é um equipamento que traz uma maior capacidade operacional, ele traz 400 litros a mais, né, aumentando a capacidade operacional. Ele tem várias características, como, por exemplo, o reservatório de água limpa, que facilita a limpeza do tanque. Ele tem um painel de operações ali, onde tem incorporador, abastecedor, tudo bastante compacto, né? Então, a gente traz a mesma qualidade e tecnologia que o Condor 800 já tinha, como multicontrol, telemetria, numa maior capacidade operacional e maior facilidade de operação com o 1200. Bom, aqui nós temos a base de operação, né? Então todas as operações nós temos as alavancas ali embaixo para fazer o controle do fluxo, tem um incorporador defensivo, então isso facilita muito para o agricultor no abastecimento e preparação da cauda quando ele vai fazer a operação de pulverização. E bastante prático, seguro. Sim, é praticidade e segurança que a gente sempre busca nos equipamentos da Jato, né? A gente sabe que pulverização hoje para o agricultor é a operação que ele executa com mais intensidade, mais vezes no campo. Então tudo que a gente possa fazer para facilitar essa operação, a gente trouxe aqui no Condor 1200.
Vamos dar mais uma voltinha para você mostrar aqui outro detalhe para gente, porque quem está acompanhando Marcas e Máquinas gosta de ver detalhes. Mostra mais para gente então, Paulo. Então aqui estaria o coração do pulverizador, que é a parte do multicontrol, né? Nós temos a válvula de controle de vazão aqui em cima, esse faz controle de todo o fluxo. E também temos as válvulas de corte de seção, que são essas 3 válvulas aqui. Na versão de 18 metros, a gente corta seções em 6 seções. Então, otimizando mais a aplicação e passando o produto onde realmente precisa. E para comprovar que a tecnologia é acessível ao pequeno, médio e grande produtor, eu vou mostrar para você esse sistema e o João Leles vai demonstrar o sistema operacional, a telemetria, o que ela te entrega, porque é muito interessante, muito fácil, intuitivo. É fácil mesmo, João Leles. Mostra pra gente o que ela entrega ao pequeno e médio produtor. A plataforma é bem intuitiva, bem fácil de utilizar, né? É a forma que a Jaco trouxe para levar a agricultura digital a todo nível do produtor. Então esse é o nosso dashboard inicial, onde o cliente ele consegue ver nos boxes em negrito quais máquinas estão online, o que ela está fazendo, né? Com um simples toque ele vem na parte de monitoramento, onde que cada coloração de máquina representa a sua ação, né? Se ela está movendo, em operação, se ela está parada. E ele consegue, inclusive, tirar mapas, né? Então ele consegue visualizar todo o mapa da produtividade dele, o que ele fez, e afrontar, né? Então para cada polígono desse que é gerado na máquina, ele clicando nesse polígono, ele abre aí qual foi a dose configurada versus dose aplicada, qual foi o operador, né? Consegue mexer na legenda, então ele consegue alterar a legenda dele, né? Então o que ele quer visualizar, qual que é a dose que ele quer trabalhar, finalizando, né, a sua atividade, ele consegue ver os indicadores, né? Vendo quanto tempo essa máquina trabalhou, quanto tempo ela ficou parada, com o motor ocioso, né? Ele consegue ver qual foi a eficiência operacional, então é bem intuitiva a nossa plataforma. Então é para comprovar mesmo também até a facilidade com que o produtor consegue até mensurar o que ele lê, né? Com essa facilidade, com todas as informações. Consegue mostrar mais alguma coisa para a gente? Sim, ele consegue extrair relatórios da plataforma, né? Ele consegue ter indicadores, então ele pode selecionar o período. Então você vê que é bem fácil, né? Seleciona o período, seleciona a atividade que ele executou, né? Que tipo de relatório, né? Então aqui não estão pegando pulverização e qual agrupamento, é como se fosse uma gamificação, né? Ele pode comparar máquina, comparar operador, né? Ver o rendimento de cada operador, cada máquina. Ele gera um relatório e eu trago para ele todo o histórico, né, de atividades que ele fez. Esse relatório ele pode ser exportado para Excel, né? Ou se ele preferir usar o nosso próprio design, né? Esse relatório eu trago para ele uma forma gráfica. Então ele tem 2 formas de obter essa informação, tanto por via Excel, como o mesmo relatório de uma forma gráfica, trazendo aí Então eu trago para ele os operadores, quem teve a maior duração de trabalho, quem teve maior duração em operação, né? Que operador teve maior tempo de manobra, né? Quem se deslocou mais, enfim. Uma informação. Tem um raio-x geral de toda a fazenda, de toda a propriedade, equipamentos, todos os operadores. Exatamente, tanto via web quanto via smartphone, nós temos o aplicativo. As mesmas informações nós encontramos aqui no computador, a gente consegue ver via nosso aplicativo. João Leles, agora me tira uma dúvida. O produtor, o pequeno produtor que achava que não podia adquirir a tecnologia por ser muito cara, e hoje já viu que está democratizado isso, mas se ele fala assim, mas eu não sei mexer com essa tecnologia, como funciona a Jato? Dá uma aulinha, assim, pelo menos para entender como funciona em relação a isso, para quem está começando nesse momento, tendo essa tecnologia do pequeno e médio produtor. Dá sim, a gente tem todo, além do nosso manual e alguns vídeos, né, explicando a plataforma, a gente faz todo um treinamento com o produtor, assim que ele adquire, a gente fica aí, agenda um treinamento para ele, fica aí 1 dia, se for preciso mais dias, tanto para ele quanto para o operador, para que ele utilize a plataforma da melhor maneira possível.
E agora você vai conhecer mais a fundo e também tem novidade da linha Arbus, mais de 30 anos de sucesso na Jato. E eu vou trazer para você informações de robustez, versatilidade, vários tipos, né, de culturas atendidas pela Arbus, porque é esse o DNA da Jato, não é mesmo, Fabiana? Atender todas as culturas, e a gente vai mostrar aqui tintim por tintim para quem está nos acompanhando, conhecer mais a fundo todas as possibilidades da Jato. Exatamente, então é um prazer estar com vocês aqui. Sou Fabiano, sou natural dessa terra, do Rio Grande do Sul. Hoje trabalho numa empresa de São Paulo, mas uma empresa brasileira, não é? Então o nosso objetivo agora é falar com vocês, dando uma complementada do que o Paulo Bueno conversou com vocês há alguns minutos. Ele falou para vocês de máquinas de barras, máquinas para culturas anuais, para soja, para trigo, milho e outras. E agora a gente vai falar de uma outra família de máquinas que são muito importantes também para as nossas frutíferas, não é? Então no Rio Grande do Sul temos muita uva, temos muita maçã, tem as nogueiras pecan aí de Cachoeira do Sul, se eu não me engano, na região de Cachoeira do Sul tem várias empresas que trabalham com nogueira pecan, tem as oliveiras também. Então é um mundo bastante peculiar. Uva também. Oh, sem dúvida, uva, tomates, frutíferas, tutoradas, legumes. Então existe uma infinidade de cenários diferentes e cada cenário desse precisa de uma máquina específica, não é? Tem árvores gigantes, uma nogueira pode atingir seus 15, 20 metros de altura e o tomate talvez, ou a uva, 2 metros. Então a mesma máquina não serve para todos os cenários, né? Então temos aqui, por exemplo, a Arbus 500. A Arbus 500 é uma máquina de 500 litros de capacidade, uma máquina compacta, uma máquina pequena. E com essa máquina você faz os tratamentos fitossanitários na uva, principalmente. Então você consegue entrar em espaços bastante confinados, espaços pequenos, onde uma máquina grande não teria capacidade de circular e fazer a aplicação. A próxima que a gente vai ver também. No outro lado temos uma máquina também dedicada para uva e para cultivos pequenos, a Arbus 300. É uma máquina com a capacidade de reservatório um pouco menor do que a 500, mas é muito versátil por conta de ela ser totalmente sustentada pelo sistema 3 pontos do trator. Então, aonde o trator conseguir fazer o trabalho, consegue fazer uma manobra muito mais rapidamente, uma máquina muito fácil de ser manuseada no dia a dia do campo. Temos mais algum detalhe desse ou vamos para o próximo? Então, a gente não consegue trazer todas as nossas máquinas para cá, obviamente, são mais de 35 modelos que a gente tem na linha tratorizada. Para essa feira a gente trouxe 3 unidades ou 3 modelos para as culturas frutíferas aqui do estado, 2 delas dedicadas para uva principalmente. Gostaríamos de ter trazido uma para maçã que a gente está desenvolvendo, só que infelizmente dessa vez ela não veio, mas na próxima a gente garante que traz para cá. Uma máquina com uma torre de pulverização para fazer aplicações em ameixas, em maçãs, em plantas aí com uma altura de até 4 metros, um espaçamento entre linhas de 3 a 4 metros, a máquina que cabe certinho e faz uma qualidade espetacular de pulverização. E agora a gente também tem a novidade aqui que você vai apresentar em primeira mão para a gente. Certo, então a novidade que a gente traz para vocês aqui é uma máquina que foi desenvolvida para as nossas grandes árvores do Brasil. Aí a gente considera a macadâmia, considera a nogueira pecan, considera laranjas também, que tem uma copa um pouco maior, uma laranja valência, por exemplo. E para outros cultivos, como a seringueira, que são árvores gigantes. E aqui, nesse caso, dessa máquina que a gente vai mostrar no detalhe para vocês, uma máquina com uma capacidade de aplicação fantástica. Se a gente olhar para o detalhe aqui, para o tamanho do ventilador dessa máquina... Chama muita atenção, hein? Exato, ela é imponente, é uma máquina que tem 1 metro de diâmetro de ventilador. Obviamente uma máquina dessa não vai ser tracionado por um trator pequeno. Você precisa de um trator aí com no mínimo 100 cavalos de potência para fazer o acionamento de todos os mecanismos dela. Porque o objetivo de uma máquina dessa é fazer essa gota sair do pulverizador e atingir todas as partes da copa da planta. Se a nogueira tiver 10 metros de altura, por exemplo, eu quero que toda a copa seja protegida com o meu produto. Então eu preciso de um equipamento que tenha essa capacidade, tá certo? Então nessa parte de trás a gente tem esse detalhe do ventilador. Temos aqui um dispositivo bem interessante, que é uma válvula elétrica para fazer o corte de pulverização. Então você consegue fazer esse acionamento da cabine do trator, por exemplo. Se você está fazendo a aplicação de um lado, fazendo uma bordadura, por exemplo, você não tem a necessidade de estar desperdiçando produto, não é? Então com um sistema elétrico de acionamento, de abertura e fechamento de seção, você consegue otimizar bastante o uso desses insumos, que são muito
oneram bastante os nossos pomares, não é? Então você economizar certamente é muito positivo para. E além de economizar, dá mais agilidade para o trabalho do operador. Agilidade e comodidade. Os acionamentos elétricos lá na cabine do trator fica muito mais fácil de trabalhar e aguentar uma lida aí diária de algumas horas de aplicação, que a gente sabe que o operador fica lá de manhã cedinho até muitas vezes final da tarde. Tem mais detalhes para mostrar para gente? Alguns detalhes interessantes de uma máquina como essas, por exemplo, nós temos uma possibilidade de utilizar um bico duplo de pulverização. Eu quero configurar a máquina, por exemplo, para utilizar 1000 litros por hectare. Em um desses lados eu posso colocar um bico de uma vazão relativamente baixa. Em uma outra situação eu quero jogar o dobro de calda, quero jogar 4.000 litros, o meu alvo é de difícil controle, eu preciso de mais calda por hectare. Simplesmente eu faço a inversão do bico e aí eu tenho a nova configuração, de uma maneira muito fácil, muito cômoda e rápida de ser feita no campo. Outro dispositivo interessante, se você puder dar um close aqui para mim, por favor. Aqui a gente tem uma válvula anti-gotejo. Então, quando você fecha a pulverização, o que você não deseja é que o produto que está dentro do ramal vá ser desperdiçado, que vai cair para o solo, que vai contaminar o solo. Desperdício não dá, né, Fabiano? Não dá. É recurso financeiro que está sendo desperdiçado e sem contar toda a questão ambiental. Você está jogando o produto onde ele não é desejado, que é lá controlando a praga, controlando a doença. Então, essas válvulas fazem com que o produto fique retido. Quando você fechou a seção, automaticamente você interrompe totalmente a saída de qualquer produto desses bucais. Tem mais algum detalhe aqui para mostrar? Então a parte que diferencia essa máquina das outras máquinas que a gente tem na linha, basicamente é essa parte posterior aqui, que é esse difusor grande. Quando se considera uma outra máquina, por exemplo, para cultivo de maçã, o que a gente vai ter de diferença principalmente é o tamanho desse difusor, a capacidade de deslocamento de ar desse conjunto de ventilação e principalmente o duto ou a estrutura de pulverização. Quando se considera, por exemplo, a maçã com plantas de 4 metros de altura, geralmente ela faz uma espécie de uma parede verde. Então a gente construiu uma torre que acompanha esse formato da copa da planta. Então a gente consegue uma melhoria muito grande na qualidade de distribuição do produto desde o topo da planta até aquele ramo mais na base da planta. Então você melhora muito toda a qualidade da aplicação. Fabiano, a gente estava até comentando que essa máquina ela teve a oportunidade também de ir para uma cultura muito específica, que são as nozes. Conta pra gente essa experiência. No caso das nozes, o desafio que chegou até a gente é que tinham árvores grandes, muito grandes, árvores de mais de 30 anos de implantação, e essas árvores vão crescendo, vão frutificando e ano após ano vão ganhando altura. E aí o equipamento que eles tinham na propriedade não conseguia fazer uma aplicação com qualidade em todas as partes da planta. Então, às vezes a parte mais baixa não tem nem ramificação, não tem nem fruto. Estão todos lá no topo da planta, numa parte mais alta. Aí a gente começou a fazer testes e validações e a gente conseguiu resultados muito promissores. E aí fez com que a gente desenvolvesse o projeto realmente e hoje temos um produto comercial para atender esses clientes. É toda a eficiência da família Arbus e a gente pôde comprovar aqui toda essa família, porque tem todas as culturas são atendidas, não é mesmo? Exatamente, e tem muita novidade que está sendo desenvolvida, principalmente no estado de São Paulo, pensando em laranja, que lá é o grande centro de produção de laranja. Temos um equipamento autônomo de pulverização que está rodando lá. É um equipamento que não tem nem uma cabine para o operador. É praticamente um robô de pulverização, não é? É um equipamento que você consegue colocar as configurações para ele fazer a operação e você consegue assistir ele fazendo o trabalho por você na lavoura, evitando, por exemplo, a contaminação do operador. O operador fica num ponto estratégico, ele prepara a cauda, talvez, ele faz o trabalho prévio da operação, mas ele não precisa estar acompanhando lá dentro do ambiente contaminado, vamos dizer assim. Está aí comprovado que a tecnologia está disponível ao pequeno, médio e grande produtor. E aqui na Jato você encontra um portfólio completo para a linha de pulverização. A Expo Direto 2023 continua até sexta-feira e no estande da Jato a gente vai ficar por aqui, mas fique ligado que temos outras marcas para você acompanhar soluções e novidades direto da 23ª edição Rio Grande do Sul. Tchau, tchau!